Imagine viver em um mundo controlado por números presos ao seu corpo, e assim que o número chegar a 0, você será enviado para o abismo. A história começa com uma garota chamada Rina. Ela vive em uma cidade pós-apocalíptica chamada Áustria, onde todas as pessoas possuem números em seus corpos, que podem representar qualquer coisa sobre a vida delas. Por exemplo, quantas vezes você ajudou outra pessoa, ou quantas vezes você foi traído, ou até quantas vezes você foi rejeitado por uma garota. 5 anos atrás, Rina viu a mãe dela sendo levada para o abismo, porque o número dela chegou a 0, e a última coisa que ela falou para a filha foi para procurar o cara chamado As Lendário, e deu a ela uma bola de vidro com o número 10.000 dentro. Rina está falando com as amigas sobre o As Lendário, quando do nada aparece um homem mascarado, e assusta as amigas dela. O homem se apresenta como Lich Bat, um cara muito estranho e misterioso. Ele vê o número da Rina que fica bem ao lado da coxa dela, e tenta olhar de perto quando ela chuta ele e corre. Lich corre atrás dela, e ela consegue a ajuda de uma garota chamada Nana. Ela parece saber quem é o Lich e pede para deixar ela em paz. Nana tem um restaurante e oferece comida para Rina e pergunta qual é o nome dela, então ela escreve o nome em chinês, o que deixa a Nana impressionada. Nana pergunta a Rina onde os pais dela estão. Ela conta para Nana que a mãe dela foi sugada pelo chão e ela não entendeu o que aconteceu. Então Nana explica para Rina que todo mundo nessa cidade tem um número no corpo e os números são o que controla o mundo deles. No momento em que eles nascem, todos são obrigados a terem um número que contará algo específico sobre a vida deles. Ela conta para Rina que o número dela, que atualmente marca 77, é quantas vezes as pessoas falaram que a comida dela é deliciosa, e quando eles dizem que a comida é ruim, o número diminui. Ela pergunta sobre o número de Rina, que marca 441, e Lich tenta olhar mais de perto, então Nana joga ele para longe, fazendo ele cair entre as árvores. Ela pergunta para Rina o que o número dela representa, e ela responde que a mãe dela contou que esse número é a distância que ela andou e aumenta em 1 a cada 100 km. Ela conta para Nana que ela está sempre andando porque ela tem procurado pelo homem conhecido como As Lendário por toda a sua vida. Nana conta mais uma coisa importante sobre os números, que é uma regra de que você não pode desobedecer a uma pessoa que tem um número maior que o seu. Ela conta que isso é basicamente como um status social e que se deve sempre lembrar dessa regra básica. Ela conta que isso é basicamente como um status social e que se deve sempre lembrar dessa regra básica. De repente, alguns guardas aparecem e um deles, chamado Sargento Davi, tem um número no rosto com uma estrela ao lado. Ele diz que é o lendário As que ela tem procurado e ela começa a chorar, pois estava esperando por esse momento a vida inteira. Então o homem que se diz ser o lendário As leva a Rina e tenta se aproximar dela, mas ela o distrai ao mostrar a esfera misteriosa que a mãe dela deixou com ela. Mas quando ela puxa a esfera, todos se assustam e os guardas sacam as espadas. O sargento também se levanta e pede que ela entregue a esfera, mas quando ela recusa, ele fica bravo e ameaça Rina. Porém, ela diz que por ter um número maior que o dele, ele não pode atacar ela e deve obedecer aos seus comandos. Então ele para imediatamente e escuta as ordens dela, mas logo em seguida ele fala que vai apostar suas estrelas contra ela e desafia Rina para uma disputa de estrela, que é como eles chamam um duelo. Quem ganhar pega o número do perdedor e é adicionado ao próprio número, e esse é o único jeito em que o sargento pode evitar seguir as ordens dela. Rina tem que aceitar o duelo, senão ela será enviada instantaneamente para o abismo. Então eles duelam, mas ela se rende facilmente pois não é uma lutadora, dando a vitória para o sargento. Então sai algumas mãos do chão e pegam o número de Rina, deixando ela apenas com 1. Elas dão o número para o sargento, que acaba somando ao próprio número por ser o vencedor do duelo. Rina está confusa e assustada e não entende por que o lendário As faria isso. Então ele revela para Rina que ele estava fingindo esse tempo todo e admite que ele não é o verdadeiro As Lendário e que estava mentindo esse tempo todo para pegar a orbe de Rina. Mas antes que ele consiga roubar a esfera, Lich aparece de repente para salvar Rina. Ele mostra para o sargento o número na mão dele, que é menos 999. Lich desafia o sargento para uma disputa de estrela e o sargento começa a rir e pergunta por que ele duelaria com alguém com um número negativo. O sargento se sente insultado por um número tão baixo fazer um pedido como esse, então ele começa a atacar o Lich, mas durante a luta os companheiros dele avisam que ele está lutando contra alguém com a contagem negativa, o que não é normal, porque quando qualquer pessoa normal chega a 0 é instantaneamente levada ao abismo. Ele percebe isso de repente e para a luta para perguntar quem ele é, então Lich puxa a espada dele revelando seu segundo número, que é 5700, com uma estrela ao lado, e Rina percebe que ele é o verdadeiro As Lendário, que a mãe dela queria que ela encontrasse. O sargento não acredita que ele é o verdadeiro As Lendário e diz que ele está blefando e que todos os Ases se foram 300 anos atrás. O sargento convence todos os guardas que ele deve ser um falso As, então eles começam a atacar Lich. Então Lich fala para Rina fechar os olhos e usa a habilidade dele de super velocidade, o que quebra o chão e derruba os guardas. O sargento fica chocado e não pode acreditar que ele está agora desafiando um verdadeiro As Lendário. Lich manda o sargento devolver o número que ele roubou de Rina, porém o sargento tenta uma última vez derrotar o Lich e usa toda a sua força.
força. Ele é conhecido como o maior espadachim da cidade, mas Lich simplesmente desvia de todos os ataques, como se não fossem nada. Enquanto eles lutavam, Nana estava servindo comida para um cliente, que pergunta para ela o que era esse barulho, e ela fala que é o As lendário. Ela explica que um As lendário tem 2 números, e Lich tem 5.700 em sua espada, que representa a quantidade de inimigos que ele matou em batalha, mas o outro número na mão dele conta quantas vezes ele foi rejeitado por uma mulher, que é menos 999. Ela continua explicando que os Ases lendários surgiram cerca de 300 anos atrás para lutar uma batalha conhecida como a Guerra do Abandono ou Desperdício, e eles eram marcados com estrelas brancas e tinham habilidades muito maiores do que a de qualquer guerreiro humano normal. Lich vence o duelo com o sargento e as mãos do abismo saem do chão para tirar o número do sargento e dar para Hina, o que a deixa muito feliz, mas logo depois disso, Lich rouba o orbe que a mãe dela deu e conta que ele pode vender por uma fortuna. Ele conta que essa esfera é conhecida como Bellot, um orbe poderoso usado para aumentar o poder de alguém. Ela pergunta por que ele faria isso com ela e ele diz: talvez eu não seja o As lendário que você está procurando, já que há outros Ases conhecidos além dele. Ele solta um boneco no chão e diz que vai trocar o boneco pela Bellot, então ele sai voando e deixa Hina para trás. Agora triste, Hina vai andando de volta para a vila e encontra Nana no restaurante. Ela começa a chorar e conta para Nana que ela não acredita que o As lendário faria algo assim, então Nana fala para ela abrir o boneco que Lich deu para ela e para sua surpresa, a Bellot estava lá dentro. Nana conta para Hina que Lich roubou a Bellot apenas para proteger ela da lei de Alcia, que diz que você não pode ter uma Bellot e que ela seria vista como criminosa aos olhos da lei e seria caçada pelos guardas que sabiam sobre isso. Lich sabia que ela não iria durar muito, a menos que ela fingisse que foi ele que pegou a Bellot, mas ele rapidamente colocou ela dentro do boneco para que Hina acabasse encontrando. Depois de descobrir as verdadeiras intenções de Lich, ela corre rapidamente atrás dele antes que ele saia da cidade. Ela grita o nome dele, mas já é tarde demais, pois o Lich já estava muito longe. Então ela começa a chorar, dizendo como ela odeia ele, que ele é um mentiroso. Nesse momento, o número de Lich muda de menos 999 para menos 1000. Alguns dias depois, nós somos introduzidos para 2 novos personagens, chamados Sargento Lynn May e Sargento Pelle, que estão atualmente na busca pelo As lendário, pois ele está sendo procurado. Lynn é uma garota desajeitada e o número dela representa a quantidade de vezes que ela ajudou outras pessoas, então ela está constantemente ajudando quantas pessoas ela puder. Ela normalmente sai por aí ajudando aqueles que precisam. Depois o parceiro dela, Pelle, diz que a coisa mais importante agora é esse criminoso que ainda está solto, e é chamado de Lich Bat. A descrição diz que ele é o As lendário, que geralmente se disfarça usando uma máscara esquisita. Alguns momentos depois, eles estão andando pela cidade e passam por Lich, que está usando uma máscara estranha e vestido de sobremesa. Lynn se aproxima e fala para o Lich que ela sabe quem ele é, mas ele jura que não é ele no cartaz, e convence Lynn dizendo que a máscara que ele está usando é completamente diferente daquela no cartaz. Então ele conta para ela que ele veste uma máscara porque já foi rejeitado por 1000 mulheres e não aguentaria olhar para outra mulher nos olhos. Pelle diz para Lynn que essa é a chance dela de aumentar a sua contagem, indo em um encontro com Lich. Então eles passam o dia juntos de mão dadas e comendo, e quanto mais Lich se diverte, maior fica o número de Lynn. De repente, Pelle para o encontro e conta para Lynn que esse cara é definitivamente o As, já que o número na mão dele é menos 1000. Nenhuma outra pessoa normal poderia ter um número negativo, porque quando chegam a 0 elas são enviadas para o abismo. Lynn entende isso e tira a máscara de Lich, mostrando que ele é o homem no cartaz. Então ela começa a chutar Lich, mas ele desvia facilmente de todos os ataques e escapa rapidamente. Depois disso, Hina está conversando com Nana e diz que quer procurar Lich, mas de repente aparece um homem que é um tenente da guarda real de Alcia, chamado Jael Murdoch. Ele falou para Nana dizer onde está o Lich ou elas seriam presas. Então ela contou que ele foi para o oeste. Então as tropas começam a busca para encontrar o As lendário. Logo o tenente encontra Lich e tenta apreendê-lo, mas ele se liberta e começa a lutar com todos os guardas. Obviamente, Lich ganha a luta muito facilmente usando suas habilidades, e logo depois o tenente diz para os homens pararem. Então ele pede para Lynn explicar para todo mundo o que é um usuário de Bellot e por que eles querem prendê-lo. Ela explica que o Bellot é uma bola com uma contagem ilegal e aqueles que a seguram podem obter habilidades especiais. Por exemplo, o tenente é um usuário de Bellot que pode manipular o ferro. Ele pode criar objetos de ferro para usar em combate, como espinhos de ferro e estruturas usadas para obter vantagem, mas a força da habilidade da Bellot depende da contagem atual no seu corpo. Lich argumenta que a contagem do tenente é apenas 900 e que a dele é de 5700, então não seria sábio lutar contra ele. Mas Jael não liga e começa a atacar Lich com suas habilidades de ferro. Após ver os poderes de Jael, Lich usa sua super velocidade para confundir ele e tenta escapar, mas Jael também se teletransporta para o céu e derruba Lich com uma torre gigante de ferro. Depois disso, Jael retira sua contagem falsa, mostrando que o seu verdadeiro número é 12.500. Então uma batalha
intensa começa entre os dois e ambos têm habilidades extremamente poderosas. Jay aproveita a oportunidade para mostrar seus verdadeiros poderes, mas após o duelo intenso, Lich acaba escapando. Um tempo depois, Lich está passeando entre os campos usando uma máscara de pássaro e é cumprimentado por Hina, que estava procurando por ele em toda parte. Enquanto eles estão conversando no campo, do nada um objeto em forma de pássaro passa voando e os dois notam que é uma garota que está voando no pássaro, mas as coisas deram errado e ela quase caiu entre os penhascos. Mas por sorte, Lich salva ela bem a tempo usando a habilidade de voo e o sonho da garota se torna realidade porque a vida toda ela quis ser capaz de voar. Ela pergunta como Lich é capaz de voar e ele responde dizendo que não pode voar e que ele apenas sabe como pular mais alto que as outras pessoas. Ela fala que o nome dela é Pelma e que a vida toda ela se dedicou a encontrar um jeito de ser capaz de voar. Depois, Lich explica para ela sobre a lei que diz que você não pode tentar voar em Alcia, mas Pelmo diz que ela não liga para as leis e que ela quer perseguir seus sonhos porque isso significa mais para ela do que qualquer outra coisa. Ela completa o design final da sua próxima máquina de voo e pergunta se Lich e Hina querem fazer um voo de teste, mas naquele momento os guardas reais são vistos se aproximando, então Lich rapidamente destrói a máquina para evitar que eles vissem, salvando Pelmo. Depois que os guardas vão embora, eles se oferecem para ajudar Pelma a construir outra máquina, mas ela fala que já é tarde demais e a contagem dela cai de 1 para 0, então ela é levada para o abismo. Enquanto está sendo sugada pelo abismo, ela explica que a contagem dela é baseada nos seus sonhos se tornarem realidade, mas já que ela falhou em voar de novo, dessa vez o número dela chegou a 0. Os dois tentam salvar ela, mas as mãos param eles. Lich então tenta cortar as mãos, mas acaba apenas causando dano em si mesmo e ela é puxada para o abismo. Depois de algum tempo, Lich e Hina ainda estão juntos e estão passando pelos mercados da cidade, quando eles acabam encontrando a Lynne. Ela se aproxima de Lich e agradece por ele tê-la salvado quando ela caiu da montanha, mas logo depois ela tenta prendê-lo. Lich tenta escapar, mas logo vem o tenente e eles começam a lutar nas ruas, mas são interrompidos por Nana, que diz que eles não podem lutar na cidade, senão eles vão destruir a cidade inteira. Depois da luta, o tenente é avisado sobre uma cidade sendo atacada, então ele vai ao local e, para surpresa dele, o local inteiro foi destruído. Um sobrevivente conta para Jay o que aconteceu ali. Ele explica que o lago da cidade virou um redemoinho de escuridão e que um demônio saiu do lago e começou a atacar a cidade. De repente, um barulho é ouvido do buraco e todos eles se preparam para lutar contra o demônio, mas acontece que o demônio que eles achavam que estavam atacando a cidade era na verdade um helicóptero militar moderno, algo que eles nunca viram antes, pois esse helicóptero é um veículo de um futuro distante. Todos estão tentando entender o que é aquilo e como pará-lo. Jay o protege todos com a sua barreira de ferro. Lich fala para todos na cidade correrem, então o Lich começa a atacar o helicóptero, mas para surpresa dele, as mãos do abismo saem do chão e começam a ajudar o helicóptero. Todas elas parecem estar mirando em Lich, isso porque agora elas o veem como uma ameaça por tentar cortar as mãos quando estava tentando salvar Pelmo. Então agora elas veem ele como inimigo. As mãos percebem que o helicóptero também é uma ameaça real e dão o seu melhor para tentar derrubar, mas aparentemente elas não conseguem alcançar, e sempre que Lich tenta se aproximar, elas o bloqueiam. O tenente conta para Hina que não pode ajudá-lo, porque atacar as mãos do abismo seria quebrar as regras e eles seriam instantaneamente enviados para o abismo. Nós vemos Lich tendo dificuldade para enfrentar as mãos e o helicóptero, então finalmente o tenente cede e decide ajudá-lo, mas quando eles derrotam o helicóptero, uma garota aparece do abismo, chamada Sonohara, e se refere ao Lich como comandante. O tenente Jay pergunta para Sonohara quem ela é, mas ela instantaneamente atira nele, deixando ele gravemente ferido. Hina fica chocada e pergunta quem ela é, e ela conta para todos que é mais uma dos ases lendários, e muito tempo atrás Lich era seu comandante e ordenou que ela matasse pessoas, então ela continua seguindo seu comando até hoje. Mas Lich diz que isso é errado e tenta parar ela, mas ela diz para Lich que ela tem o poder de controlar as balas, movendo elas na direção que ela quiser, então elas chegam por trás de Lich e ele cai no chão. Depois da queda, os soldados de Sonohara aparecem fazendo todos de refém, enquanto Lich ainda está no chão. Ele finalmente se levanta e Sonohara implora para Lich se tornar novamente o verdadeiro saqueador, mas Lich recusa e fala para ela deixar todos eles irem, porém ela nega o pedido dele e diz que se ele não se transformar de novo, ela vai acabar com todos eles. Antes dela eliminar eles, Lich derruba todos os guardas em 1 milissegundo e revela para todo mundo que seu verdadeiro nome é o Saqueador e salva todos os amigos. Sonohara fica empolgada a ver o verdadeiro as lendário e eles apostam suas estrelas em uma disputa de estrela. A contagem de Sonohara está em 32.000, enquanto a de Lich está em apenas 5.700, fazendo dela o oponente mais forte. Mas Pele conhecia as lendas dos ases e de seus verdadeiros poderes, e conta para todos que Lich está na verdade escondendo seu verdadeiro poder. Nesse momento, Lich vira o verdadeiro as lendário, se transformando em um demônio desalmado, cujo único objetivo é eliminar todos os inimigos. Nós vemos a contagem da espada dele aumentando para 57
20.000. Depois disso, Lich facilmente ganha o duelo contra Sonohara, e logo antes dele finalizar ela com o seu último golpe, o tenente fica no caminho e salva ela. Nesse momento, Lich já perdeu completamente sua sanidade, parece pensar que todo mundo ao seu redor é seu inimigo, então ele começa a usar todo o seu poder para lutar contra o Tenente Gale, mas o Tenente o surpreende ao liberar toda a sua força com a habilidade de ferro, e cria um demônio monstro de ferro que ele pode controlar para lutar contra Lynch, enquanto ele ainda está na forma de as lendário. Ele consegue nocautear Lynch, e quando Lynch acorda ele está de volta ao normal e pede desculpas para todos pelo que ele fez. Depois da luta contra Lynch, Gale visita o comandante supremo chamado Alexandrov Grigorovich, que está no comando de todos os guardas em Alcia e também é o pai de Gale, mas eles não têm relação sanguínea, já que ele foi adotado por Alexandrov quando era mais novo. Gale começa a fazer algumas perguntas sobre Lich e como ele era capaz de mudar a contagem na sua espada. Então o comandante supremo conta para Gale que os Ases têm a habilidade de mudar sua contagem, pois foram feitos especialmente dessa forma durante o experimento 300 anos atrás, na Guerra do Desperdício, e todos foram aprimorados para sincronizar com Belots, e isso foi feito através de cirurgias. Ele explica que eles são um esquadrão de seres imparáveis, e Lich Beth era o líder de todos os Ases, e ele é uma ameaça para todo mundo, incluindo os soldados. Então depois de ouvir o que o comandante supremo acabou de contar, Gale vai confrontar Lich sobre isso e tenta prender ele, mas Nana fala para Gale não ouvir ao comandante, pois Lich não é a verdadeira ameaça aqui, e ela conta como eles chegaram tão longe acreditando em Lich. Então ela revela para todo mundo que ela também é um As lendário e manda eles para 300 anos no passado, para que eles pudessem ver o que realmente aconteceu. Enquanto são teletransportados, ela fala para eles tentarem mudar o que aconteceu, e essa seria a única forma pelo qual ela poderia salvar seus homens. Quando eles entram no mundo de 300 anos atrás, tudo está totalmente diferente do que eles estão acostumados. Eles estão do lado de fora de uma escola, onde vem Sonohara, e nós também vemos Lich, mas Sonohara chama ele pelo verdadeiro nome, que na verdade é Hihito Sakai. Ele não tem mais o cabelo branco e também está mais jovem, porém eles ainda têm dúvida se ele é realmente Lich, então todos entram na escola e Gale fica encantado como a tecnologia nesse mundo é muito superior à tecnologia que eles têm em Alcia, apesar de estarem em 300 anos no passado. Todos eles percebem que o mundo no passado na verdade é um mundo moderno, com eletricidade e água encanada, então eles entram nos salões da escola e Rina é empurrada por um estudante chamado Douan Taketora. Lynn tenta ajudar ela, mas também é atacada por Douan, então Gale confronta ele, mas percebe que ele não tem mais a Belot, e todos os seus poderes se foram. Sonohara manda Douran parar de lutar, mas ele não dá ouvidos, então outro estudante aparece e fala para o Douan deixar eles em paz. Seu nome é Sakai Tokikaze, e ele é o irmão de Hihito. Eles também confirmam que Hihito Sakai é de fato Lich, pois ele ainda é atraído por Hina assim como no outro mundo. De repente, um dos instrutores da escola, chamado Alan, diz que eles agora são soldados, parte de uma guerra. Então uma garota chamada Firenda explica para todos os estudantes que toda a nação está em perigo devido à escassez de comida, e isso está causando a morte de muitas pessoas. Dito isso, o supremo diretor chamado Beth Melman chega e começa a ler um poema para testar todos os estudantes e ver quem pode seguir ordens. Depois de ler parte do poema, alguns estudantes começam a rir, então Beth diz para eles pararem de rir, mas os estudantes não param. Então o diretor se aproxima e atira nos três que estão rindo e os outros ficam assustados e tentam escapar do salão, mas Beth explica que isso foi um exercício de treinamento necessário para ver quem poderia seguir ordens nos momentos sérios. Depois Beth fala para Hihito quebrar seu pescoço ou ele mataria Hina, e ele está novamente fazendo isso apenas como teste para ver quão longe eles chegariam, mas Hihito diz que não vai fazer isso, e após ouvir aquilo, todos do futuro souberam que ele é Lich, já que ele teria dito a mesma coisa. Depois o diretor usa seu poder para ver a intenção assassina de Lich, mas o teste não o afeta, pois Lich continua parado. Após aquilo, ele conta que isso foi todo um teste, que o diretor estava usando munição de tinta ao invés de balas. Então os três estudantes levantam. A razão pela qual ele faz esses testes é para essencialmente criar uma equipe de estudantes fortes, que ele possa utilizar para matar todos os inimigos para ele, ao invés de fazer isso ele mesmo. Essa é a origem de como os Ases lendários foram criados. Beth chamou de Projeto Ase e eles começaram a fazer testes cirúrgicos em ratos, aumentando suas tendências violentas. Então Beth pega um Belot, um orbe que veio do espaço e é conhecido como tecnologia alienígena, e qualquer um que o possui tem todas as habilidades aumentadas, e é capaz de alterar as leis da física e fazer coisas que nenhum outro homem seria capaz de fazer. Então Beth fala para Firenda dar a Belot para o rato, e nós vemos que o rato se tornou completamente insano, e tem uma força extraordinária, e também é tão rápido como a velocidade da luz. Gale estava vendo eles fazerem um experimento, e é pego, mas por sorte a Nana jovem salva ele. Então ele fica sabendo da jovem Nana que a Nana do futuro queria que ele evitasse que a cirurgia fosse feita no Lich, e impedisse o diretor de formar os Ases lendários. Ela também conta para ele que
foi a primeira As lendária, que a habilidade dela é viagem no tempo. Então ela consegue se comunicar com seu eu mais velho, em Alcea. Depois de falar com Nana, ele sai do quarto e o diretor chamado Alexandrov conta para Jayle que sabe que ele não é do mundo deles. E Jayle responde que ele é um tenente do futuro, numa cidade chamada Alcea, e que ele foi a pessoa que o treinou para ser um tenente. Depois nós vemos que os mesmos experimentos estão sendo feitos em Lich, no próprio Major Beth, pois ele também queria se tornar um As lendário. Então havia um total de 7 Ases. Lich levanta depois do experimento e agora ele tem cabelo branco e olhos vermelhos, como antes, mas o Major não reagiu bem à cirurgia. E antes de morrer, ele dá para Lich sua espada especial, que não é uma espada ordinária, já que é na verdade uma Bellot em forma de espada, que ele pode utilizar para aumentar todos os poderes dele a qualquer momento. Os estudantes no lado de fora estão sendo ameaçados pelos soldados, mas Lich chega bem na hora para salvá-los. É mostrado que ele tem todos os tipos de poderes especiais e habilidades, muito além do que qualquer coisa que eles já viram antes. Então eles são transportados de volta para 300 anos no futuro, e Hina percebe que não pode mudar o destino de Lich, já que ele esteve sempre destinado a ser o As lendário. Ela começa a chorar e fala para ele tentar lembrar desse momento por 300 anos até eles se encontrarem novamente. Então eles somem, voltando para o mundo deles enquanto ela gritava para Lich, implorando para ele lembrar dela. Durante os 300 anos eles usam Lich como uma arma letal e ele elimina vários exércitos e tropas inimigas ao redor do mundo. Mas Lich ainda está ciente do que eles fizeram com ele e tenta se voltar contra os outros Ases, até que ele acaba lutando contra outro As lendário, que é na verdade Dowan, do ensino médio. Ele culpa Lich por ter mudado e ter ficado contra eles, então eles batalham e ambos mostram o máximo de suas habilidades. Porém Dowan consegue a ajuda de Sunohara, e Nana fala para Dowan parar de lutar contra Lich, porque ele não está errado, porém ele não escuta e usa sua última combinação de ataques em Lich. Mas Lich consegue derrotar Dowan, salvando Hina e o resto de seus amigos. Então nós vemos Hina e Lich juntos de novo no futuro, e a história termina aqui. Galera, o canal tá chegando aos 30 mil inscritos e a gente tá muito feliz com isso, pessoal. De verdade, obrigado por gostarem do nosso trabalho e por todo o apoio. Eu agradeço demais. E claro, a gente vai continuar trazendo vídeos aí sobre animes aqui pra vocês. Eu adoro isso. Então, caso você ainda não for um inscrito aqui, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, que é muito importante para não perder os vídeos novos. Vem acompanhar nosso trabalho e fazer parte dessa comunidade também. Chega mais. Vou ficando por aqui, galera. Valeu, se cuidem.